Nesse vídeo você vai aprender como criar um design de capa de disco usando o Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. E antes de começar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aproveita também, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai de alguma forma te ajudar a aprender mais sobre essa ferramenta tão importante que é o Photopea. Então, bora pra prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Eu vou começar criando aqui um novo projeto. Eu vou chamar ele de capa de disco e vou deixar aqui um tamanho de 1000 por 650 pixels. A cor do plano de fundo, eu não vou querer branco não. Eu vou aqui escolher um tom de cinza. Acho que esse tom aqui tá ótimo. Vou clicar em aceitar e vou clicar aqui na opção criar. Vou dar 2 cliques aqui na camada background, vou trocar o nome para fundo e agora eu vou começar a criar a minha capa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um retângulo. Então eu vou clicar aqui na ferramenta e vou escolher retângulo. Como preenchimento eu vou colocar preto, não importa muito qual a cor que você coloque, porque eu vou colocar uma imagem de fundo. Vou clicar aqui em qualquer lugar e vou determinar aqui, através dessa janela, uma largura de 450 por 450. Então eu vou ter, na verdade, um quadrado. Vou clicar aqui em aceitar, vou selecionar aqui a ferramenta mover e vou colocar ele mais ou menos aqui nessa posição. Vou segurar aqui o Ctrl e a barra de espaço para mudar para a ferramenta de lupa. Vou soltar e vou clicar aqui nas propriedades dessa forma que eu acabei de criar. Vou dar um clique. E aí eu tenho aqui na aba Forma Viva exatamente o tamanho que eu estabeleci. No entanto, eu quero deixar esses cantos arredondados. Observe que ele tem cantos pontiagudos. Eu quero dar uma leve arredondada nos cantos. Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa região eu vou determinar quanto é que eu quero curvar esses cantos. Então eu vou colocar aqui nessa primeira caixa o valor 4 e vou clicar fora. Dessa forma ele vai colocar o mesmo valor para as demais caixas. Isso porque a opção o mesmo raio ela está habilitada. Vou clicar aqui para fechar o painel de propriedades. Se eu aproximar um pouco mais, observe que agora eu tenho os cantos curvados. Agora eu vou trazer a imagem que eu vou trabalhar dentro aqui da capa. Então vou clicar em arquivo, abra e coloque. Vou escolher essa imagem daqui, que eu vou estar disponibilizando para você. Na verdade, todos os arquivos que eu vou utilizar vai estar disponível para que você possa estar utilizando. Basta você dar uma olhada na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para baixar todas as imagens que eu utilizo nesse projeto. Vou clicar aqui no botão abrir, a imagem ela aparece. Segurando o Shift e o Alt eu vou diminuir usando o centro como base. Vou deixar a imagem mais ou menos com a mesma altura, não dá para deixar com a mesma largura porque a imagem ela é mais larga do que a forma que eu acabei de criar. Esse tamanho aqui está ótimo, vou confirmar e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que essa imagem ela fique apenas sendo exibida dentro desse quadrado. E como é que eu faço isso? Deixa eu habilitar ela aqui de volta. Eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar aqui em cima da camada da imagem. Feito isso, agora ela está incorporada, ou seja, ela está limitada a ser mostrada apenas dentro da camada abaixo dela. Nesse caso é a camada forma, que eu vou inclusive mudar o nome aqui para capa.
Agora eu vou selecionar aqui IMG para capa de disco e vou usar a ferramenta mover para posicionar o que eu quero mostrar. Então eu quero mostrar mais ou menos isso aqui. Vou enquadrar aqui a informação que eu quero exibir. Acho que está ótimo aqui e é isso. Aproximar um pouco mais aqui para poder visualizar essa parte de baixo aqui do meu disco. Então, com a camada imagem para a capa de disco selecionada, eu vou criar agora um rodapé para essa minha capa. Então, eu vou selecionar novamente a ferramenta retângulo, vou clicar aqui na cor de preenchimento, vou clicar aqui nessa caixa para poder abrir o colhedor de cores e vou clicar nessa tonalidade aqui do fundo, que é o que eu quero estar utilizando. Acho que essa aqui fica melhor. Caso você tenha dúvida qual a cor que eu estou usando, basta digitar o valor da caixa hexadecimal ou os valores aqui do RGB. Vou clicar em aceitar e vou desenhar a partir daqui, ó, da borda, exatamente o retângulo que eu quero gerar. É isso, mais ou menos aqui. Contudo, você vai perceber que eu gerei aqui uma forma, que eu vou até mudar o nome já para rodapé, que acabou escondendo aqui aquela curva, né, que eu dei aqui quando eu criei a capa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse rodapé ele tenha pelo menos na parte inferior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, essa curva. Como é que eu faço isso? Muito simples. Com o rodapé selecionado, a camada rodapé selecionada, eu venho aqui novamente nas propriedades, na aba forma viva, e aqui eu vou desmarcar essa caixa, o mesmo raio, porque agora eu vou colocar o valor de 4 para os ângulos aqui de baixo, apenas os inferiores, ou seja, esse daqui do lado esquerdo e esse daqui do lado direito. Observe que ele já fez a curva aqui embaixo. Vou fechar, barra de espaço 2 vezes para recuar. Só que eu não quero esse rodapé com a cor tão dura, então eu vou diminuir a opacidade. Vou deixar aqui por volta de 70. Apertar 2 vezes a barra de espaço para recuar e vou aproveitar para trazer agora a imagem do disco. Então vou vir aqui em arquivo, abre e coloque. É essa imagem daqui. Vou dar um clique e vou abrir. Essa imagem também é uma imagem que está grande. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma rotacionada. Eu quero deixar esse volume nessa direção aqui. Então eu vou segurar a tecla Shift. O Shift vai servir para que ele rotacione a cada 15 graus, o que me dá um controle maior. Vou segurar o Shift e o Alt agora para poder diminuir para o centro. Acho que esse tamanho está legal. Um pouquinho mais. Vou puxar um pouco mais aqui para fora. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui com o zoom. Acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho mais, porque senão ele não cabe, né, dentro da capa. Então vou segurar aqui o Shift, o Alt, vou diminuir um pouquinho. Acho que aqui tá ótimo, tá legal. Observe que ele tem uma falha aqui, só que como ela não vai aparecer, eu não vou me preocupar em limpar essa falha. Vou confirmar e claro que a capa não pode ficar na frente do disco. Então eu vou clicar aqui na camada disco final e vou trazer ela para trás da capa. Com isso eu dou o aspecto que o vinil está dentro da capa. Observe que eu deixei, né? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Essa área aqui, ó, justamente para indicar que o vinil cabe dentro da capa. Olha só aqui, mesma coisa. Pronto, feito isso, eu já tenho todos esses elementos aqui que indicam que é a minha capa. Então, para deixar organizado, eu vou clicar aqui no rodapé, segurar o Shift e clicar aqui em disco final. Como tudo isso pertence à capa do disco, eu vou organizar, clicando aqui no botão Nova Pasta. Com isso, essa pasta ela acaba encapsulando, né, colocando todas essas camadas dentro dessa pastinha que eu vou chamar de disco. Agora, com a ferramenta aqui mover, eu posso até arrastar um pouquinho mais aqui, para ter um pouco mais de espaço aqui do lado. Agora eu vou criar o texto da minha capa. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, segurando o Ctrl e a barra de espaço. Vou clicar na ferramenta de texto, vou clicar aqui em algum lugar e vou procurar pela fonte Rock Salt. Eu vou estar deixando disponível essa fonte. Se você não quiser estar utilizando ela, pode usar qualquer outra fonte. Vou dar um clique aqui, vou mudar o tamanho. Eu vou deixar ele num tamanho 29. Se precisar, eu aumento. Vou clicar aqui para informar que é aqui que eu quero digitar. Vou mudar a cor. A princípio eu vou deixar branco, mas daqui a pouco eu vou fazer uma alteração nela. Vou colocar aqui Mr. Glass. Vou usar aqui a ferramenta mover. E aí uma dica legal, vou até colocar ela aqui em cima.
Como eu quero encaixar ele aqui dentro dessa região, eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção e vou selecionar exatamente a área, né, que eu quero encaixar esse texto. Então, selecionei e com a camada de texto selecionada e com a ferramenta mover também selecionada, eu vou clicar aqui, ó, nesse botão centralizar horizontalmente. Daí ele vai centralizar de forma horizontal, tendo como base essa seleção, e vou clicar aqui no botão centralizar verticalmente. Ele também vai centralizar verticalmente, tendo como base essa seleção. Com isso, ele acaba encaixando certinho, tanto na horizontal quanto na vertical, o texto que eu acabei de criar. Vou dar o Ctrl D para desmarcar a seleção e tá aí meu texto. Mas eu vou fazer uma modificação nesse texto. Então eu vou chegar aqui na camada do texto, vou dar 2 cliques aqui nessa região. Ele vai abrir a janela estilo de camada e eu vou clicar aqui nessa opção sobreposição em gradiente, porque eu quero aplicar um preenchimento gradiente. Deixa eu arrastar a janela um pouquinho aqui para o lado. Eu vou usar como base as cores do óculos desse Popstar aqui, né? Então como é que eu faço isso? Então, marcando essa opção, eu vou dar um clique aqui no gradiente, aqui mesmo na cor. Ele vai abrir o editor de gradientes e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui nessa caixa, ele vai abrir o colhedor de cores. Vou clicar agora na cor vermelha, eu quero essa cor aqui. Então já vou aproveitar aqui a cor do óculos, pegar aqui mais ou menos aqui, ó. Pronto, vou aceitar. E nessa caixa aqui também vou dar 2 cliques e vou escolher essa cor aqui. Então eu tenho uma mistura de vermelho com amarelo, mas eu não quero deixar dessa forma não. Então vou clicar aqui em aceitar, aqui também em aceitar. E eu vou fazer uma mudança aqui no estilo. Eu vou querer ele aqui não linear. Vou selecionar refletido e aqui eu vou colocar em menos 90. No entanto, eu vou escalar aqui para 30, acho que 40, tá ótimo. Dessa forma eu vou gerar aqui uma linha vermelha no centro e eu vou ter em cima amarelo e abaixo amarelo. Dá um efeito bacana aqui no texto. Vou clicar em aceitar. Com a camada de texto selecionada, agora eu vou criar a sombra desse meu disco. Então, eu vou usar para isso a ferramenta caneta. Se você não sabe nada sobre a ferramenta caneta, como ela funciona, eu tenho um vídeo aqui que deve estar aparecendo agora no card, na parte superior direita, um link que você pode depois dar uma assistida e nesse vídeo eu mostro tudo que você precisa saber sobre como usar a ferramenta caneta de forma eficiente. Eu vou selecionar a ferramenta caneta, eu vou deixar aqui com a opção forma selecionada. E aqui em preenchimento eu vou escolher o preto. E eu vou começar fazendo o seguinte. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Vou clicar aqui, segurando o Shift. Vou dar um clique mais ou menos aqui. E agora eu vou fazer uma espécie de curva. Então eu vou chegar mais ou menos aqui. E vou dar uma puxada. Vou alinhar aqui com o disco. E vou continuar até mais ou menos aqui em linha reta, segurando o Shift de novo. E aqui eu tenho o que vai ser a sombra do meu disco. Vou até mudar o nome aqui para sombra. Com ela selecionada, eu vou dar um clique aqui nas propriedades, onde tem máscara. Vou dar um clique aqui em máscara e vou definir aqui a difusão para 8. Acho que está muito. 4 tá bom. Dessa forma eu dou uma desfocada aqui nas bordas. Vou ocultar e vou colocar essa sombra atrás aqui da pasta disco. Então clico, seguro e arrasto para baixo. Agora eu vou dar uma diminuída na opacidade, vou deixar ela aqui em 50%. E aqui em preenchimento eu vou deixar 0. Você vai entender por quê. Eu vou estar utilizando aqui um efeito nessa camada sombra. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Vai ser aberta a janela estilo de camada. Vou clicar aqui em sobreposição gradiente. Aqui em gradiente eu vou clicar aqui na seta e vou escolher essa opção aqui, ó. Então vou dar um clique nela e aqui eu quero apenas linear, não quero refletido não. E o ângulo aqui vai ser 90 graus. E é isso, vou aceitar. Só que aí eu percebi que essa sombra ela pode ser melhorada. Por exemplo, aqui, eu deveria começar aqui e não passando muito. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso ajustar as dimensões da sombra. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui na seleção direta, vou dar um clique. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui o zoom. Porque agora eu tenho justamente a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Então eu vou arrastar ele para aqui.
Tá ótimo. É isso. Puxar aqui um pouquinho. E aqui posso também dar uma inclinada, ó, nesse nó aqui. E aqui eu posso dar uma diminuída. Puxar aqui um pouquinho para baixo. E aí eu vou ajustando. Vou escolher aqui a ferramenta mover. Para sair da ferramenta de seleção direta, vou apertar a barra de espaço 2 vezes. Vou clicar aqui no fundo para desmarcar. Acho que está bem melhor. Posso até arrastar um pouquinho mais aqui. É isso. E eu vou diminuir aqui na sombra um pouco mais a opacidade. Acho que vou deixar 40%. Pronto, clicar aqui no fundo e aí eu consigo ver a sombra, né? Já dá um volume maior aqui na composição. Olha só, sem a sombra, com a sombra. Vou selecionar aqui, ó, todas essas camadas, com exceção do fundo. Usar o Ctrl Alt T. Com o Shift pressionado eu vou puxar só esse lado aqui. E vou dar uma aumentada de forma proporcional. Vou confirmar. E aí eu posso manter aqui ela no centro. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei como criar uma capa de disco usando o Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque dessa forma você vai fazer com que eu continue trazendo conteúdos sobre tratamento de imagens, conteúdos relacionados a design, que vão te ajudar a se tornar um profissional da área de design ou melhorar o teu conhecimento sobre essa área. E se você tiver um comentário, uma crítica, uma sugestão, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.